As técnicas de terapia energéticas e vibracionais vieram ganhando muito espaço nos últimos tempos e hoje já são muito bem aceitas pelo público em geral. E hoje nós vamos colocar a terapia em dia falando sobre uma das mais buscadas no mundo holístico, a terapia Reiki. As terapias vibracionais, ou também chamadas terapias energéticas, vêm se destacando bastante nos últimos tempos. Essas práticas todas se baseiam no princípio da utilização de uma energia sutil. Existem diversas técnicas, mas uma das mais bem aceitas e mais reconhecidas é a prática Reiki, que possui inclusive reconhecimento da Organização Mundial de Saúde como uma prática de terapia segura. Eu só preciso fazer um abre parêntese aqui e explicar uma coisa muito importante. Ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma prática segura não significa que essa prática seja médica, nem que ela seja cientificamente comprovada. Então é importante deixar isso bem claro. E eu sei que essa informação pode decepcionar muita gente, mas não, o Reiki não é cientificamente comprovado. Pelo menos até a data em que esse episódio foi gravado, não existe nenhuma comprovação baseada em estudos, baseada em experimentações científicas para o Reiki. Mas também isso não é nenhum problema. Não precisa se prender a essa ideia de que precisa ser ciência, precisa ser cientificamente comprovado. Até porque o Reiki não pretende ser ciência e não precisa disso para poder atuar. Se a própria Organização Mundial de Saúde já deu o aval, já considera essa técnica segura, não precisa se preocupar com nada além disso. Segundo Albert Einstein, tudo no universo é energia, e a física quântica já realizou vários estudos que constataram que o átomo é, na verdade, energia condensada. Então, se tudo no universo é constituído de átomos e os átomos são, na verdade, energia condensada, logo, pela lógica, tudo é energia condensada. Mas antes de prosseguir, eu falei aqui sobre física quântica, eu preciso fazer um outro abre parêntese. Isso tem que estar muito claro, cristalino na mente de quem está me ouvindo agora. Física quântica, olha, o nome já é bem intuitivo. Física quântica é uma área da física que estuda os fenômenos associados à interação entre energia e partículas de dimensões inferiores a um átomo. Então, física quântica é uma área da física, assim como física mecânica, física acústica, física ótica. Terapias vibracionais são terapias vibracionais. Então, Reiki é uma terapia energética, uma terapia vibracional, terapia complementar, como você quiser chamar. Mas não é a mesma coisa que física quântica. Eu acredito que se um dia o Reiki realmente for comprovado cientificamente, muito provavelmente ele vai ser comprovado pela área da física quântica. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Terapia vibracional é uma coisa, física quântica é outra. Não precisa falar que Reiki é física quântica, porque não é. É uma terapia vibracional. E a maioria das técnicas de terapias energéticas, assim como é o caso do Reiki, precisam ser transmitidas por estudante para o aluno através de um processo de sintonização energética ou iniciação energética. O nome tanto faz, o procedimento é o mesmo, sempre vai precisar de um mestre habilitado para fazer essa transmissão, essa sintonização, essa iniciação, tá? Então, se você quer se iniciar na prática Reiki, você precisa de um mestre habilitado que te transmita os conhecimentos e também te sintonize ao final do aprendizado. Então, diferente de algumas técnicas de terapias complementares, o Reiki você poderia estudar, ler 1001 conteúdos, ver vídeos, ver palestras, ver tudo que tem sobre Reiki na internet, em todos os materiais possíveis e imagináveis. Se você não for sintonizado por um mestre habilitado, você não está apto a utilizar a técnica Reiki, assim como outras práticas de terapias vibracionais.
E eu preciso falar uma coisa muito importante aqui também, que me deixou muito preocupado e ao mesmo tempo muito triste. Eu gravei o meu curso de Reiki e disponibilizei na internet com um material bem completo, buscando a melhor qualidade possível para o aluno. E eu andei dando uma olhada em alguns cursos de Reiki por aí na internet e teve um que eu resolvi até assinar. Eu fiz uma assinatura mensal para ver como era por dentro da plataforma, qual era o tipo de conteúdo, como que era esse curso, para eu poder avaliar como é que está o nível de cursos de Reiki por aí. E eu fiquei muito decepcionado, eu não consigo nem expressar aqui a minha indignação com a forma que foi conduzido esse curso. Estava muito fraco, o conteúdo estava muito superficial, faltava muito conteúdo básico, que era essencial para que você, aluno, pudesse ter uma boa prática Reiki, um bom conhecimento, um bom entendimento do que é essa técnica. E o que mais me surpreendeu, que eu achei o cúmulo do absurdo, no final você tinha a sintonização que era simplesmente um vídeo do YouTube com uma música instrumental suave. Vídeo de YouTube não sintoniza ninguém. O valor desse curso era muito baixo e foi justamente por isso que eu quis fazer, porque eu queria ver o que realmente tinha nesse curso. Porque hoje em dia está cheio. Se você procurar na internet, tem muito curso de Reiki e todos com valores muito baixos. E eu fico pensando que é impossível alguém oferecer um curso com conteúdo bom, bem elaborado, com suporte legal para o aluno, num preço tão pequeno. E aí eu resolvi ver o que tinha realmente nesse curso. Tinha duas formas de fazer. Ou você comprava uma assinatura vitalícia por um preço único, e ainda assim era um valor muito baixo, ou você pagava um valor mensal, que aí era extremamente baixo, e foi por isso que eu resolvi fazer, para ver o que tinha, né? E é justamente nesse ponto que essas pessoas acabam fisgando muita gente. Um valor muito pequeno. Porque se for bom, ok. Se for ruim, mas era tão baratinho, né? Não faz falta. Foi um dinheiro que eu paguei e, tudo bem, perdi, mas tá ok. Era muito pequeno o valor. Então tomem bastante cuidado com isso, porque numa dessas, 1, 2, 3, quando você vai ver, já são centenas, já são milhares de pessoas que estão ali comprando aquele curso que é ruim, porque simplesmente é barato. Então não esqueça, conhecimento é uma coisa que você leva para a vida inteira. É um investimento em você. Não faça economia porca. O que é economia porca? Economiza num curso, mas gasta mais do que você gastaria num curso num final de semana num barzinho que você não vai nem ver a cor do dinheiro depois. Não te dá retorno nenhum. Então não economiza naquilo que vai trazer retorno. Não economiza em conhecimento. Conhecimento é algo que você vai utilizar, sim. Vai ser um crescimento para você em qualquer que seja a área. E aí eu fiquei pensando, quantas e quantas pessoas que entraram nesse curso acreditando que iam sair formados reikianos e no final das contas não foram sintonizados de fato. Não teve processo de sintonização. Era mais fácil ter lido qualquer livro, qualquer conteúdo de Reiki por aí na internet que sairia de graça e você teria exatamente a mesma coisa, ou até melhor, você encontraria materiais mais interessantes por aí. Mas não teve sintonização energética. Então, o que eu faço nos meus cursos de Reiki? Eu tenho as aulas gravadas, com todo o conteúdo completo, inclusive eu coloco até mais conteúdo do que a grade do Reiki pede, porque eu quero que a pessoa entenda o conteúdo e aprenda a mais, aprenda coisas a mais, para que ela possa integrar no tratamento, na forma de utilizar o Reiki, para que seja um excelente profissional reikiano, ou para que você utilize, seja para você mesmo, para os seus amigos, mas com qualidade, sabendo o que você está fazendo. Então tem as aulas gravadas, tem os grupos secretos para tirar dúvida, tem também as nossas mentorias, que são as aulas ao vivo para tirar dúvidas. No final do curso ainda tem uma provinha, porque eu quero ver se a pessoa realmente aprendeu, ou se ela simplesmente se inscreveu no curso, ficou lá deixando as aulas rolarem, não prestou atenção em nada, e aí no final eu sintonizo uma pessoa que eu nem sei se realmente prestou atenção no conteúdo? Não. Tem que me mostrar através de uma provinha atingindo 70% pelo menos, e aí sim, concluiu o curso, fez a avaliação, deu 70%,
Ok, agora você pode receber seu certificado e a gente vai fazer a sua sintonização. E a sintonização do meu curso, eu vou agendar data e horário certinho com o meu aluno. Eu mesmo vou fazer essa sintonização à distância, que é possível realizar. A partir do nível 2, a gente consegue quebrar a barreira do tempo e espaço e aplicar Reiki à distância, assim como também fazer a sintonização. Então, eu mesmo vou participar ativamente do processo de sintonização de cada aluno individualmente. Eu prefiro fazer individual do que tornar isso uma linha de produção e simplesmente pensar em números. Não, eu quero qualidade, eu quero que os meus alunos sejam formados com qualidade e recebam a sintonização do jeito que tem que ser. Então não esquece, vídeo de YouTube e nada é a mesma coisa. Precisa do mestre habilitado participando ativamente do processo. As terapias energéticas têm como principal objetivo promover o reequilíbrio mental, emocional, espiritual e físico. A visão dessas práticas sobre o ser humano é de um olhar como o todo, e não olhar o ser humano fracionado em pedaços, em partes, que é a ideia da terapia holística. O que é holos? O termo holos, que deu origem ao termo holística, significa o todo. Então, enxergar o ser humano como um todo, e não como pedaços. Através dessas técnicas, como o Reiki, é possível gerar a harmonia do ser humano com o ser humano e do ser humano com o ambiente, com outros seres vivos. Quando esse tratamento é utilizado como um complemento de tratamentos usuais, como acompanhamentos médicos, o resultado fica ainda mais potencializado e nunca deve ser utilizado para substituir um tratamento médico. Eu já ouvi um absurdo que rola muitas vezes por aí, e as pessoas que falam isso acho que não têm um pingo de noção, né? Falam que a terapia holística no futuro vai substituir o tratamento médico, que não vai mais existir medicina, que a terapia holística vai substituir os médicos, a terapia convencional e vai dar conta de todos os problemas. Besteira! Tratamento médico e terapia complementar ou terapia holística são dois lados do mesmo ser humano. A intenção nunca foi e nunca vai ser substituir o papel da medicina. Ela está aí para ser usada, então, pelo amor de Deus, não caiam nessa bobagem. Então, agora vamos focar um pouco mais especificamente no Reiki. Reiki é uma palavra de origem japonesa que significa energia vital universal. Atualmente, esse termo é utilizado para identificar o sistema de cura Usui Shiki Ryoho. Esse nome foi dado em homenagem ao seu redescobridor, Mikao Usui. Existem diversas linhagens de Reiki, por exemplo, o Reiki Karuna, Reiki xamânico, Reiki tibetano, são linhagens que vieram de outros mestres. Mas quando a gente fala só Reiki, é o sistema Usui, o sistema do mestre Mikao. Quando ele vem acompanhado de um complemento, por exemplo, Reiki Karuna, é outra linhagem, outra história, outros símbolos. Então, Reiki é o método tradicional vindo pela linhagem do mestre Mikao Usui. Rei significa universal, se refere à parte espiritual, à essência cósmica que permeia todas as coisas e circunda todos os lugares. E Ki significa energia vital individual, que circunda todos os nossos corpos e nos mantém vivos. Essa energia está presente em todos os organismos vivos. Quando o Ki sai do corpo, esse corpo deixa de ter vida. O Ki é conhecido em todo o mundo, mas cada cultura e cada religião tem um nome diferente para isso. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Ki, porque na cultura oriental é muito difundido, principalmente em desenhos japoneses. Na Índia, essa mesma energia é chamada de prana. Na China, de Chi. Ka no Egito, luz ou Espírito Santo para os católicos, magnetismo para Mesmer, mana para os kahunas, enfim, existem várias nomenclaturas para representar uma mesma energia. Então, o Reiki é o processo de encontro entre essas duas energias, a energia universal com a nossa porção física. É possível aplicar Reiki tanto presencialmente como também à distância, assim como eu já mencionei. É uma técnica 100% segura que não possui nenhuma contraindicação,
não tem efeitos colaterais, não destrói tecidos ou nervos mais frágeis, não possui risco de overdose e é compatível com qualquer tratamento, seja ele usual, médico ou complementar. Não tem nenhuma relação nem com o sistema religioso, nem com o sistema filosófico. É uma prática totalmente neutra. E isso que é o mais legal, porque o Reiki pode ser aplicado em qualquer pessoa e qualquer pessoa pode se tornar um reikiano. Não tem nenhuma limitação para receber ou aprender essa técnica. Ela é acessível desde crianças até idosos, anciãos ou até mesmo pessoas doentes. O que entra pela nossa inspiração, a energia vital entra pela nossa inspiração, percorre todo o nosso corpo, que vai nos revitalizando em todos os níveis. E quando expiramos, quando a gente coloca o ar para fora, a gente libera tensão, estresse, energia acumulada, e isso vai trazendo harmonia para o ser. Mas nem tudo são flores, né? Porque por conta da correria, da nossa vida atribulada, da má alimentação, maus hábitos, pensamentos negativos e uma série de outros comportamentos, nós vamos acumulando energias indesejáveis, que vão obstruindo os nossos canais energéticos. É como se fossem pequenas pedras que vão segregando numa tubulação de água. Uma hora a coisa vai entupir e vai gerar problemas. Esses problemas se manifestam em estresse, irritação, medo, raiva, doenças como problemas de saúde, ansiedade, baixa autoestima, depressão, uma série de outros problemas. E quando a gente entende que o ser humano deve ser observado como um todo e não por partes, fica mais fácil entender que a saúde se encontra na harmonia entre os níveis físico, mental, emocional e espiritual. Como eu já falei, tudo o que acontece em um desses níveis reflete nos outros. A medicina já, inclusive, reconhece que boa parte dos problemas tem origem em níveis mental, emocional e espiritual. São as chamadas doenças psicossomáticas. A fibromialgia é um exemplo clássico. A pessoa começa a sentir dores fortíssimas pelo corpo. Ela vai no médico, faz um monte de exames e não tem nada. Não tem uma causa física. É tudo psicoemocional. A gastrite nervosa também, totalmente psicoemocional, causada pelo nervosismo, pela irritação e pelo estresse. Alguns médicos, inclusive, já recomendam a busca por práticas complementares. Ainda tem aqueles que são bem conservadores e acham que é besteira, mas já tem aumentado bastante o número de profissionais da área médica que recomendam tratamentos holísticos. E eu não sei como que é na sua cidade aí, mas existem alguns lugares que o SUS já oferece técnicas como Reiki e acupuntura, que são práticas de terapia complementar, que vem ganhando bastante espaço dentro da área médica. Tá, então já ficou bem claro que quanto mais comportamentos prejudiciais, mais energias indesejáveis vão obstruindo os nossos canais energéticos. Mas também não dá para virar santo da noite para o dia, viver em plenitude, em paz e amor com o universo. A gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, passa pelos nossos perrengues, e aí vai se irritando, vai se desequilibrando. É aí que entram as terapias vibracionais, porque com o Reiki é possível harmonizar essas energias de forma rápida e prática. Trabalhando essa harmonia, é possível evitar que aquele encanamento entupa e gere problemas psicossomáticos. A gente afeta e é afetado pelas pessoas e ambientes o tempo todo. Eu já falei sobre isso no episódio 5, que eu falei sobre vampirismo energético. Se você perdeu esse episódio, volta e ouve com calma que tá bem legal. Da mesma maneira que a gente pode afetar e ser afetado negativamente, a gente também pode fazer isso pelo lado positivo, através de uma boa vibração energética. E o Reiki é excelente para fazer isso. Se você se mantém harmonizado e equilibrado, e especialmente praticando e recebendo Reiki, você vai conseguir transmitir muito mais energia positiva por aí. Então agora eu vou falar um pouco sobre como funciona o sistema de Reiki. O aprendizado do Reiki foi dividido inicialmente em 3 níveis, e o último nível foi fracionado em 3A e 3B. Os conhecimentos de cada nível podem ser transmitidos em apenas um dia.
O reiki é completo em si mesmo, você não precisa de talismãs, de ferramentas, de objetos, nem de nada adicional para realizar a prática dessa técnica. Depois que você é sintonizado, a energia já fica disponível pelo resto da sua vida, mesmo que você fique longos períodos sem praticar o reiki. A energia não é polarizada, ou seja, não tem positivo nem negativo, não tem yin e yang, e eu já ouvi falar por aí também que a mão dominante, ou seja, a mão que você usa para escrever, é a mão positiva, que vai emanar energia, e que a mão passiva é a mão negativa, que vai sugar a energia. Isso é besteira, não existe isso. Você muitas vezes vai sentir a energia sair, inclusive, das duas mãos ao mesmo tempo, da mesma forma, com a mesma intensidade. Às vezes varia um pouquinho, cada pessoa vai ter a sua percepção, mas eu costumo sentir as duas mãos iguais, emanando energia da mesma forma. Com o reiki, dá para aplicar energia presencial e à distância, como eu já mencionei, e também dá para enviar para o passado, presente e futuro, para qualquer canto do universo, porque ele atua no contínuo de tempo e espaço. A partir do nível 2, você já é habilitado para fazer envio de reiki à distância para qualquer canto do universo e para qualquer momento do tempo, através dos símbolos que você recebe. Você pode programar essa energia para que você receba num horário específico, como, por exemplo, realizar agora, nesse momento, a prática do reiki, mas para que você receba essa energia na hora de uma prova, na hora de uma cirurgia médica, de uma apresentação ou de qualquer momento que você precise ficar calmo e tranquilo. O receptor vai sempre puxar a energia, vamos chamar de puxar aqui, né? Vai puxar essa energia conforme a necessidade dele, sem que você precise de qualquer tipo de diagnóstico. O reiki não utiliza a energia vital do praticante, não vai desgastar a energia vital de quem está aplicando, muito pelo contrário. Quem envia reiki vai ser a primeira pessoa a se beneficiar nessa história toda. Ela pode se sentir cansada fisicamente. Se ela aplicar diversos reikis ao longo do dia, claro, isso vai gerar um desgaste físico, mas nunca vai consumir a energia vital do praticante. A energia reiki vai atuar em todos os níveis: mental, emocional, espiritual e físico, trazendo uma harmonia. Você pode utilizar tanto para um autotratamento, aplicando em você mesmo, ou para aplicar em qualquer ser vivo e qualquer reino, como animais, plantas e cristais. Então você pode se tornar reikiano para aplicar em você mesmo, não precisa se tornar um terapeuta, você pode usar isso como um conhecimento de autoaprendizagem, de autoconhecimento, de evolução pessoal, ou até mesmo para aplicar em pessoas da sua família, amigos, nos seus animais de estimação, nas suas plantas. O reiki é uma técnica que nos liga com um caminho de transformação interna e espiritual. Então, quando você utiliza bem os conhecimentos e usa bem a prática do reiki, você vai conseguir buscar o seu caminho de autoconhecimento e progredir muito. Mas um detalhe bem importante aqui: ser reikiano não torna ninguém mais evoluído do que os outros. Eu já vi muita gente por aí empinando o nariz só porque é reikiano e achando que é melhor do que as outras pessoas. Já começa indo errado porque vai de encontro, vai na contramão dos 5 princípios de reiki, que eu vou falar daqui a pouquinho. A técnica do reiki não fica obsoleta nem ultrapassada. Ela é a mesma desde o seu redescobrimento, ela nunca foi atualizada. Então, cuidado para não cair nas falsas falácias por aí de novos reikis, que as pessoas andam criando cada vez mais novas vertentes. E o pior, eles tentam ludibriar, enganar as pessoas dizendo que é uma versão atualizada, que é uma versão 2.0, um reiki novo, que tem novos símbolos, enfim. Isso aí não existe, tá? É só para tentar vender mais, para tentar enganar as pessoas. Então, não caiam nessas bobagens. O reiki é o mesmo tradicional de quando foi redescoberto. Você pode utilizar essa técnica tanto para purificação como proteção e energização de pessoas, lugares, objetos, casas, carros, enfim, animais e plantas também. Você pode utilizar para medicamentos,
Quando você aplica a técnica Reiki sobre medicamentos, você potencializa os efeitos positivos e minimiza os efeitos colaterais, os efeitos nocivos ou negativos que aquele medicamento pode trazer em decorrência de alguma reação. A cor simbólica do Reiki é o verde, que tem total relação com o chakra cardíaco, que é o mais utilizado durante o processo de aplicação da energia. Tem relação com a cura, sistema imunológico, perdão e amor universal. E da natureza, o Reiki escolheu como símbolo o bambu, porque ele representa muito bem aqueles que escolheram se tornar canais de Reiki, além de ter total relação com os 5 princípios de Reiki. Lembra que num episódio anterior desse podcast eu mencionei um ensinamento dessa técnica que nos ensina que quanto menos a gente se opuser às dificuldades da vida, mais fácil a gente encontra soluções? Veio justamente desse ensinamento do bambu. O bambu é flexível, apesar de ser forte, porque ele reverencia o vento quando o vento toca. Ele se dobra, mas ele não se quebra. Ele nos mostra que quanto menos a gente se opuser à realidade da vida, mais resistente a gente se torna. Ele é muito forte, ele pode ser utilizado para construir embarcações, móveis, casas inclusive. Então nos mostra que quando a gente escolhe ser canal de Reiki, a gente se torna mais fortalecido. Ele também é vazio entre um nó e outro, simbolizando que quem escolhe se tornar canal dessa energia se torna como um tubo que conecta a energia cósmica até o receptor. Ele cresce sempre reto e perfeito para cima, mostrando a nossa busca pela evolução espiritual. E os nós representam os níveis que a gente deve passar até alcançar essa evolução. No Japão, o bambu é símbolo de boa sorte e de bons auspícios. Pintar o bambu é mais do que uma arte, é um exercício espiritual. E em algumas culturas africanas, o bambu é símbolo de alegria, felicidade e de viver sem doenças e sem preocupações, o que tem total relação com os 5 princípios. Eu não vou entrar muito em detalhes na questão da história, porque senão eu vou ficar horas falando aqui, vai virar um curso completo de nível 1, tá? Mas só para você entender de forma bem resumida. Mikao Usui redescobriu a técnica depois de 21 dias de meditação no Monte Kurama-Yama, quando ele recebeu a sua sintonização. Depois de receber essa dádiva, ele quis compartilhar com a população e ele preferiu começar pela população mais marginalizada do Japão. Ele foi de cidade em cidade, ele foi peregrinando, realizando um trabalho muito legal com a população mais pobre. Só que ele percebeu que não bastava, ele estava ajudando essas pessoas e elas não estavam se ajudando da maneira como ele gostaria que elas se ajudassem. Elas acabavam voltando para os mesmos vícios, para os mesmos problemas. Foi aí que ele percebeu que faltava alguma coisa. Precisava de algo a mais para poder incentivar essas pessoas a buscarem essa ajuda, para buscarem um melhoramento pessoal, né? Evoluir pessoalmente, crescer, buscar alguma coisa que incentivasse elas a saírem daquela zona de conforto. Foi aí que surgiram os 5 princípios de Reiki, que também são chamados de remédio espiritual para muitas doenças, ou método secreto para receber bênçãos. Esses princípios conduzem o reikiano no preparo para a aplicação dessa técnica. Eu vou falar os 5 aqui para vocês, presta bastante atenção, anota aí porque eu acho que vale muito a pena. Se cada um conseguisse colocar em prática pelo menos um no dia, eu tenho certeza que isso ia transformar o mundo enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Eu acredito que isso ia ser uma evolução gigantesca para nós, porque são princípios simples, mas que até hoje a gente ainda não consegue colocar os 5 em prática todos os dias. Então são eles: apenas hoje não me irritarei. Apenas hoje não me preocuparei. Apenas hoje agradecerei minhas bênçãos e serei humilde. Apenas hoje ganharei a vida honestamente. E apenas hoje serei gentil e amável para com todos os seres vivos. Parece fácil, né? Mas eles são bem mais profundos do que isso. Então eu não vou me aprofundar neles hoje, porque senão o episódio vai ficar muito extenso. Esses 5 princípios têm um conhecimento muito profundo
vale muito a pena refletir cada um deles. Num outro episódio, a gente vai se aprofundar e explicar todos um a um de forma bem completa. E aí eu tenho certeza que você vai entender qual é a mensagem que cada um desses 5 princípios realmente quer passar. Então, por hora, a gente vai se prender só mais no conceito, na ideia do que é Reiki, para você entender um pouquinho mais dessa terapia. E no próximo episódio, talvez a gente pegue esse tema dos 5 princípios e faça algo bem mais profundo. No nível 1, você vai aprender todas as bases e fundamentações da técnica. Então, não são necessários nenhum tipo de conhecimento prévio. Os conhecimentos do nível 1 são bem simples e fáceis, e tudo o que você precisa aprender no nível 1 já está embutido no curso, então você não precisa buscar nada previamente. Você vai aprender toda a visão holística do corpo, todos os chakras detalhados para que você possa fazer uma boa prática e ainda vai aprender as posições, tanto de autoaplicação como para aplicação em outras pessoas. Você vai receber todos os ensinamentos, todo o conhecimento, toda a informação que você precisa para preparar tanto o ambiente como também para se preparar para realizar essa técnica. No primeiro nível, algumas escolas não ensinam o primeiro símbolo cósmico, que é o Chokurei. Eu já ensino, então os meus alunos já saem sintonizados com todo o conhecimento do nível 1 e também com o símbolo Chokurei, que facilita muito a vida. Esse símbolo pode ser utilizado para proteção, limpeza, purificação e ele potencializa a energia Reiki. Então, um exemplo, se você tem 10 minutos apenas para aplicar a energia Reiki em alguém, mas aquela pessoa está muito esgotada energeticamente, ela precisaria de uma aplicação de 2 horas, se você é iniciado no nível 1 sem a prática, sem o símbolo do Chokurei, você vai ter que aplicar 2 horas de Reiki naquela pessoa. Agora, se você já conhece, você já foi sintonizado no nível 1 com o Chokurei, você pode fazer 10 minutinhos de Reiki. No final, você aplica o Chokurei para selar a energia e ela vai continuar ativa até que aquele receptor se abasteça. Então, você aplicou 10 minutinhos, o receptor foi embora, foi para casa, foi fazer tudo o que tinha para fazer ao longo do dia, a energia vai continuar com ele até que ele se sinta abastecido. Abasteceu, a energia para automaticamente, então facilita muito a vida. É por isso que eu sempre ensino o Chokurei no nível 1. E digo mais, você vai utilizar isso muito mais, inclusive, até do que os outros símbolos, tá? Porque o Chokurei você vai aplicar para tudo. Ele é tão prático, ele é tão rápido de utilizar, que muitas vezes você vai aplicar o Chokurei até mentalmente num ambiente, num lugar, alguma coisa que você queira fazer uma proteção ou uma limpeza, é certeiro. Você faz o Chokurei, você já vai estar protegido, vai estar limpando aquela energia. Ele é muito prático, muito fácil e vale muito a pena conhecer, porque ele vai ser uma mão na roda. No nível 2, você vai fazer uma revisão do Chokurei, isso, claro, se você recebeu esse símbolo no nível 1. Caso você não tenha recebido, você vai aprender no nível 2. Mas como eu falei, nos meus cursos, todos os meus alunos no nível 1 já saem com o Chokurei. Então, no nível 2, faz uma revisão desse símbolo e recebe mais 2 símbolos cósmicos. E aí sim fica habilitado para enviar energia à distância, que são o Sei-Reiki e o Honsha-Ze Shonen. Nome difícil, né? Mas é o Honsha-Ze Shonen que possibilita enviar energia à distância. Você vai aprender várias técnicas de envio e de programação de Reiki que vão facilitar muito a sua vida. É aquela técnica que eu falei que você programa para receber a energia em um horário específico. Então, vamos supor que você tem uma avaliação, tem um exame, uma prova, um vestibular para fazer amanhã. E claro que na hora da prova você não vai conseguir fazer uma autoaplicação. Então, o que você pode fazer? No dia anterior, faz a aplicação do Reiki, programando para que você receba só na hora da prova. Você também pode programar para receber a energia de tanto em tanto tempo. Então, por exemplo, olha, eu estou precisando receber energia Reiki a cada 6 horas do meu dia. Então, você programa que a cada 6 horas você recebe uma quantidade de Reiki e o seu corpo vai se reabastecendo. E como eu falei, a partir do momento que é reabastecido, a energia para. Então, não corre risco de overdose nem nada relacionado a isso.
No nível 3A, que também ficou chamado de mestrado interior, você vai receber o quarto símbolo cósmico, que é o chamado Daikomyo. Você vai aprender a trabalhar com a mandala de cristais e realizar a cirurgia psíquica, ou cirurgia Karuna, que é utilizada para remoção de bloqueios energéticos. E por fim, no nível 3B, você recebe o quinto e último símbolo, que é o Haku, que é utilizado somente para aplicações específicas ou para as sintonizações energéticas. Então, para que você sintonize novos reikianos, você precisa chegar no nível 3B. E aí você recebe o símbolo Haku, que é utilizado para fazer a sintonização. Então, para você ensinar novos reikianos, tem que fazer até o último nível, que é o 3B. Não adianta fazer o 1, ou o 2, ou o 3A e achar que já pode ensinar outras pessoas. Não, tem que concluir toda a formação. Então, se você não é mestrado em Reiki, você não pode ensinar e não pode transmitir esse conhecimento, não pode sintonizar novos reikianos. Agora, a aplicação de Reiki, a partir do nível 1, você pode aplicar em qualquer pessoa, em você mesmo, em objetos, em cristais, em plantas, enfim. Você pode aplicar sim, agora não pode ensinar sem concluir a sua formação todinha. As sessões de Reiki vão variar de acordo com o profissional, de acordo com o terapeuta, quem está aplicando. Mas você pode aprender essa técnica e ir encontrando o seu caminho. Você pode juntar com outras práticas de terapia complementar ou até mesmo com terapias usuais. Por exemplo, um fisioterapeuta que no final da sessão aplica o Reiki. É possível, não tem nada que impeça. Então você pode encontrar a sua maneira. Não tem receita de bolo, não tem regrinha. Então cada um vai encontrar o seu caminho, vai encontrar a sua maneira de aplicar. Existem os procedimentos recomendados e aí é importante seguir esses procedimentos. Não misturar outras coisas que não tem nada a ver. Tá? Então não pode, por exemplo, inserir coisas como sendo Reiki, onde não é Reiki. Agora, se você quer utilizar o Reiki junto com cromoterapia, com acupuntura, com qualquer prática, shiatsu, não tem problema nenhum. O que não pode é você inserir coisas dando a entender que é prática Reiki. Inserir coisas como se aquilo fizesse parte do Reiki. Isso não é legal, não acho interessante, eu acho que isso é falta de honestidade intelectual com a pessoa que está recebendo a energia. Então seja sincero, joga limpo. Isso é Reiki, isso não é, mas eu estou juntando essas duas coisas porque eu sei que isso vai fazer o seu quadro melhorar ainda mais. E o legal de tudo isso é que cada pessoa vai ter a sua trajetória, a sua história dentro do Reiki e todo mundo vai ter uma experiência única. E digo mais, cada vez que você recebe a energia Reiki, é uma experiência única. Você vai sentir coisas diferentes, ou talvez não sinta nada, mas tem gente que sente algumas coisas, sente calor, sente a energia, tem percepção de cores, então cada pessoa vai ter a sua experiência individual. Então, se você está gostando desse tema, desse episódio, já me procura nas redes sociais, @Guilherme Bioto. Lá nos meus perfis tem o link para você acessar os cursos de Reiki, faz a sua inscrição, já começa a aprender essa técnica incrível, me chama no direct, fala o que está achando, e aí a gente vai ter novos episódios relacionados ao tema do Reiki. Então vai lá, me conta o que está achando, manda esse podcast para alguém que precisa conhecer um pouquinho dessa técnica e a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia. Até lá!